São 10 horas e 27 minutos. Obrigado aí aos queridos amigos, né, que estão comentando sobre esse assunto extraterrestres. E eles existem? É claro que existem sim. Mesmo que sejam em dimensões diferentes, em uma galáxia diferente, mas mesmo assim eles existem. Até mesmo argumentaram aí que os anjos caídos também são uma forma de alienígena e também são uma forma de extraterrestre, porque se assim não fosse, não teria caído na Terra, né? Ou seja, né, foi jogado na Terra. Então, se for jogado na Terra, eles não estavam aqui, não é mesmo? É uma forma de mostrar para vocês que a verdade, ela é dura. Tem muitas pessoas que quando ouvir falar disso, eles vão ficar meio assustados, mas nós vivemos num planeta Terra, material que a gente somos, nossa matéria que compôs foi barro, né? E os anjos, no caso, os celestiais, os caídos, os demônios hoje chamados, também eram extraterrestres de outras dimensões, não é verdade? Obrigado para quem me deu o toque, eu tinha esquecido disso, né? Eu tinha esquecido ontem um capítulo do Velho Testamento, ainda estou no Velho Testamento, ali onde a Manoá, pai do futuro filho Sansão, viu a forma do anjo atemorizante, desculpa aí. Então, eu vou ler lá para vocês em Juízes 13, né, que tem essa narrativa aí do anjo aparecendo a mulher de Manoá. Vamos ver o que tem lá. Juízes 13. Vamos ver o que estava falando lá. O versículo é 6. Versículo 6. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: veio a mim um homem de Deus, cujo semblante era como o de um anjo de Deus, em extremo terrível, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Em outra tradução vai falar atemorizante, né? E aí, meus irmãos, é um anjo de Deus. Extraterrestre poderia ser, porque ela viu um homem atemorizante, né? Seu extremo, terrível, não é isso? Bom, no versículo 8, então Manoá suplicou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus, né, que aquele que aparecera, né, que enviaste, venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Iarro ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez ter com a mulher. E estando ela sentada no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu para dar a notícia a seu marido, e disse-lhe: eis que me apareceu aquele homem que veio ter comigo outro dia. Aquele homem, quem que era aquele homem? Um anjo? Um ET? Com certeza era anjo e ET, né? Ok? Com certeza era anjo e ET. ET porque fora da Terra, está fora, fora, ok? Não está na Terra, ou visitava quando queria. Então Manoá se levantou, seguiu a sua mulher, e chegando à presença do homem, perguntou-lhe: és tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: sou eu. 16. Disse, porém, o anjo do Senhor a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres algum holocausto, é ao Altíssimo que oferecerás.
pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Visivelmente apareceu o anjo materializado, era ele em forma de homem. Vamos lá, versos 20. Ao subir a chama do altar para o céu, subiu com ela o anjo do Senhor, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Legal, né? Então aqui você viu que teve visitação de extraterrestre, anjos, né? Materializados como forma de homens atemorizantes. Bora lá para Jeremias. Vamos lá para Jeremias. Jeremias 31. Vamos ver o que se fala lá. Jeremias 31, 3. 31, 3. De longe o Senhor me apareceu, dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. A importância é: de longe apareceu Deus para Jeremias. Agora, meu irmão, eu acho que eu vou conseguir ler para vocês aqui em Ezequiel, ok? Ezequiel se trata de uma revelação, se trata da aparência de uma visão de Ezequiel, do trono do Altíssimo, do trono do Altíssimo. Mas lá também fala do que ele viu esses seres, né? Essas criaturas. Então, aonde você e eu aprendemos mais a respeito dos extraterrestres e a respeito também da outra dimensão que nos cerca. Há também um mistério por detrás das nuvens. Toda vez que Deus aparecia, ele estava cercado com a nuvem. O motivo era para preservar nossa integridade física ou para não revelar dele, mas não que ele tenha medo nem nada. E Jesus também em Alcha não subia sempre através da nuvem, descia ou subia. Moisés e Elias não apareceu antes de Jesus ser preso lá, depois sumiram através de uma nuvem, no meio de nuvem. Qual é o segredo? Portal, dimensão. Vamos lá em Ezequiel. Ezequiel 1. Vamos ler aos poucos, mas é longo, hein? O capítulo todo quase. É o capítulo inteiro. Ora, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ele não estava dormindo, nem preso, ele não estava dormindo, nem embriagado ou nada, ele estava preso, cativo. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro de Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo que emitia de contínuo labaredas e um resplendor ao redor dela. E no meio do fogo saiu uma coisa como o brilho de âmbar. Eu não sei nem o que é isso aí. Versículo 5. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. Vamos chegar lá. Vocês vão comentando aí. Cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles 4 asas. E as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé como a planta de um pé de um bezerro. E luzia como o brilho do bronze polido.
Olha a visão. Visão celestial, talvez assim como a imagem dos seres celestiais que possuem outro céu, outra dimensão, outro planeta, né? 8. E tinha na mão de um homem, debaixo das suas asas, aos 4 lados, e todos os 4 tinham seus rostos, e as suas asas saíam. Uniam-se as suas asas uma à outra. Eles não se viravam quando andavam, cada qual andava para adiante de si. E a semelhança de seus rostos era como ao rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinha todos os 4 o rosto de águia. Tenebroso, né? Essa visão, né? Uma forma de mostrar o boi, o leão, a águia, forma de poder, de visão, voar alto, né? Um leão e um boi, no caso o búfalo, quando os dois são extremamente fortes, eles não se encontram muito não. Sempre um ou outro morre, ou às vezes o boi ou às vezes o leão, né? Então, símbolo de poder. Assim eram os anjos que imitavam o símbolo do poder. Assim eram os seus rostos, e as suas asas estavam estendidas em cima. Cada qual tinha 2 asas que tocavam as de outro. As 2 cobriam os corpos deles, e cada qual andava para diante de si. Para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. Versículo 13. No meio dos seres viventes havia uma coisa semelhante a ardentes brasas de fogo, ou a tochas que se moviam para entre os seres viventes, que se movia por entre, né? Por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpagos. Ele está vendo aqui a glória de Deus, tá? O trono de Deus, o trono do Altíssimo. E os seres viventes corriam, saindo e voltando à semelhança de um raio. Ora, eu olhei para os seres viventes e vi rodas sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos seus 4 rostos. E o aspecto das rodas e a obra delas era como o brilho de crisólita, pedra preciosa, talvez, né? Eu não sei o que é isso não, mas deve ser um diamante. E as 4 tinham uma mesma semelhança, e era o seu aspecto e a sua obra, como se estivera uma roda no meio de outra roda. Vamos mostrar umas fotos aí que eu salvei aí. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, sem se virarem quando andavam. Estas rodas eram altas e formidáveis, e as 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E quando andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E quando os seres viventes se elevavam da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam eles, mesmo para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam ao lado deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. O Espírito do Altíssimo é que gerava as rodas que fazia, né? O Altíssimo se movimentar para os lados sem com que ele se movimentava, sem virar, né? Como um beija-flor voa, né? Para trás, para frente, para cima, para baixo, sem se curvar. Mas é diferente, como um helicóptero, né?
mas aqui, reconhecendo o poderio do nosso Criador Yahweh, né, ele anda sobre as asas dos anjos, sobre as asas do vento, faz do seu querubim o seu cavalo alado, né? Ele monta as asas do querubim. Versículo 21. Quando aqueles andavam, andavam estas, e quando aqueles paravam, paravam estas, e quando aqueles se elevavam da terra, elevavam-se também as rodas ao lado deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. E por cima das cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, como o brilho de cristal terrível, um cristal muito lindo, terrível, né? Estendido por cima, sobre a sua cabeça. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas que lhe cobriam. Cada uma tinha duas que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha duas que cobriam outro lado. E quando eles andavam, eu ouvia o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, o ruído de tumulto, como o ruído dos exércitos. Estranhíssimo, né? Há quem diga que é os barulhos do helicóptero, turbina, né? Há quem atribui isso à nave espacial. Nada mais, nada menos é do que as asas dos anjos batendo. Concorda com isso? E, parando eles, abaixavam as suas asas, e ouvia-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas, né? As asas voando. Agora a visão da glória divina, e sobre o firmamento que estava por cima das suas cabeças havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira, ou zafira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem, no alto sobre ele, a semelhança de um homem. Do Criador, nós não somos a imagem e semelhança do Altíssimo, do nosso Deus Yahweh, ou até mesmo do seu filho Yahusha, né? Ou simplesmente o trono do Altíssimo. Mas não deixa de ser vidas extraterrestres, fora da Terra, de outras dimensões, não é verdade? Agora vamos lá no 27. E vi como o brilho do âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, ao redor, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e deste a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo, né? Vi como a semelhança de fogo, havia um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, como se fosse arco-íris, né? Aquele arco-íris colorido, né? Assim era o aspecto do resplendor em redor, né? Ele era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, do Altíssimo Yahweh. E vendo isso, caiu com o rosto em terra, e ouvi uma voz que falava. O 2 vai continuar ali, mas eu parei aqui, né? Outra hora a gente continua, mas não é o que vamos levar. Vou postar isso aqui, vou colocar as fotos, vocês ajudem aí a comentar. É muito importante que a gente compartilhe conhecimento. Conhecer é bom? Salva? Não, conhecer não salva ninguém. Mas é bom conhecer, porque quanto mais você sabe, você tem a obrigação de ensinar. E quanto mais você sabe, você é menos enganado, correto? Boa noite a todos vocês, meus amigos. A todos vocês mesmo. Muito obrigado. Yahweh abençoa vocês.